Tramando. 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 Oi, gente, eu sou o Thiago Silva e estou super feliz de estar retomando o Tramando Podcast, né? Dessa vez com uma nova equipe. A gente teve algumas mudanças, né? Camila Silva não está mais participando da nossa equipe e agora a gente conta com apoio técnico de Hector Souza. Conta também com a participação de 2 estudantes do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, Fernanda Tourinho, estudante do programa de pós-graduação em Literatura e Cultura, e Yuri Pinheiro, aluno da graduação de Letras. E hoje a gente vai conversar com o Wellington de Mello. Eu passo a palavra primeiro para a Thaís, para apresentar rapidamente o Wellington, e depois a gente engata a conversa. Oi, gente. Estou muito feliz também de estar retomando e estar recebendo o Wellington, que é um querido recifense, escritor, editor, professor de espanhol e de escrita criativa, além de consultor editorial com o trabalho de assessoria literária. Publicou os romances Estrangeiro no Labirinto, Felicidade e Emílio, e o livro de poemas O Caçador de Mariposas. Editou mais de uma centena de publicações, tanto pela CEP quanto pela Mariposa Cartoneira, com seus livros de papelão e uma mala enorme que circulava pelo Recife. Não sei se você ainda tem essa mala, Wellington, mas eu tenho clara essa lembrança de você circulando pelo Recife, pelos corredores da UFPE, com essa mala que eu comprei, meu primeiro caçador de mariposas, por exemplo. Entre esses trabalhos como editor, destaca-se o livro Solo para Vialejo, de Cida Pedrosa, que foi premiado como Livro do Ano no Prêmio Jabuti em 2020. Recentemente, o Wellington lançou Miró da Muribeca, Estou Quase Pronto, a primeira biografia desse poeta recifense também icônico. Hoje a gente está aqui, né, completamente alegre por o Wellington ter aceitado o convite, e a gente vai conversar um pouco sobre o seu trabalho poético com o Caçador de Mariposas, com o Tiago, e depois sobre Miró e a biografia comigo. Muito bem-vindo, obrigada por estar aqui, Wellington. Obrigado, Thaís, obrigado, Tiago. Muita felicidade, né, receber esse convite de vocês para falar sobre uma coisa que me move muito, né, que é a literatura. Então, vamos conversar, espero que a conversa seja boa. Então, Wellington, eu li recentemente O Caçador de Mariposas e fui tomado de admiração pelo trabalho, né? Porque eu acho que você consegue falar de um tema que é muito sensível, de uma forma muito bonita e que não idealiza a experiência, né? Você, na minha leitura, você, de certa forma, usa a sua experiência de paternidade, né, como pai de uma criança autista e transforma essa experiência em poesia. E aí eu queria saber de você como foi essa experiência de transformar a paternidade e uma paternidade tão específica, tão íntima, né, em matéria poética. É uma pergunta difícil de responder, né? Eu acho que o livro ele nasce a partir, acho que no meio de um processo também de luto, né? Eu acho que todo pai que tem alguma criança com alguma especificidade, no caso, né? No meu caso, meu filho é TEA não verbal, meu filho mais velho, nível de suporte 3. Claro que todo pai passa por algum processo, né? Todas aquelas fases do luto, né? Ou seja, da negação, né? Da raiva em algum momento, né? Da barganha, quer dizer, toda aquela da depressão até a aceitação, quer dizer, todas essas fases a gente acaba passando. Uns superam de maneira mais rápida, outros de maneira, né, mais difícil, outros não superam, né? Você vai ver pais que, por exemplo, crianças adolescentes com determinada condição e os pais negam, né, a possibilidade de uma melhoria de qualidade de vida, né? Justamente porque não aceitam, né, que existem questões que podem ser aperfeiçoadas para melhorar a qualidade de vida, né, daquela pessoa. Então, o Caçador de Mariposas surgiu um pouco nesse processo. Na época, meu filho mais velho tinha 5 anos, eu acho, e foi um episódio em que aconteceu, eu moro no Recife, mas a gente estava em Pesqueira, passando o São João, e foi uma cena, na verdade, que aconteceu em que ele estava brincando com mariposas, né, num poste, né, tentando ir atrás dessas mariposas, e havia um bêbado na praça que fez um comentário, né, disse assim, ele é doidinho, né, e aquilo me doeu bastante naquele momento, né, veio do nada, não ia ficar com raiva da pessoa, uma pessoa, né, pouco instruída, uma pessoa, né, que estava inclusive alcoolizada.
Mas aquilo me bateu. E aí, mas só quando eu olhei para ele, ele continuava lá fazendo, né, aqueles movimentos, quer dizer, não estava ignorando, aquilo doía em mim, mas não nele especificamente. Essa imagem, ela ficou plantada em mim, e a partir disso eu comecei a pensar em escrever o livro. Mas na medida em que eu ia escrevendo o livro também, como você já mencionou, eu não queria trabalhar na perspectiva da idealização. Então essa voz que foi construída, uma voz falsa, né, e naturalmente falsa, é uma voz que não existe, era uma voz que eu estava criando, né, para poder conversar comigo. Então não era nenhuma perspectiva de tentar dar voz né, mas era de recriar claramente uma voz falsa que ia me contar algumas verdades. É isso que eu digo na apresentação do livro, né? Então, em um determinado momento do poema se diz, né, essa voz que tu inventaste, né, é uma farsa, né? Essa voz que tu inventas é uma farsa. E mesmo aquilo que está dito lá na apresentação, quando eu digo, né, que em seu mundo seria sempre primavera, é também uma idealização, né? Ou seja, aquilo que eu disse em 2005, em 2005 não, em 2013, ele com 5 anos, era também uma idealização. E aí essas verdades vão ser ditas na sequência. Eu até pensei em mudar esse texto da apresentação, dizer, não, a vida não vai ser sempre primavera, ela vai ter os mesmos desafios, vai ter desafios enormes, né? E essa coisa de pensar que o autista está no seu mundo, não, ele recebe também todos os impactos do mundo exterior, e ele vai ter as suas dores também. E de alguma forma, mesmo tendo escrito a apresentação, eu não quis mudar porque o texto vai provar que aquilo ali não se sustenta, né? Essa voz, ela acaba dizendo essas verdades, né? Colocando essas questões. E, ao mesmo tempo, o texto também era uma tentativa de compreender esse luto e compreender também as angústias do porvir, né? Talvez essa é a principal angústia que aparece no Caçador de Mariposas. O que é que vai acontecer quando eu não estiver mais aqui? Né? Ou seja, enquanto eu estou aqui, eu consigo fazer, né, o máximo para melhorar a qualidade de vida, tal. Mas quando eu não estiver aqui, né, quem vai cuidar? E, ao mesmo tempo, há nesse movimento coisas que, ao longo dos anos, eu fui aprendendo que não eram questões, como é que eu posso dizer, a palavra não é honestas, mas eram questões cruéis, como, por exemplo, imaginar que você pode atribuir a responsabilidade de uma pessoa a uma terceira pessoa. Por exemplo, em algum momento do livro se fala sobre os irmãos, né? Até que ponto os irmãos vão poder cuidar e tal. O livro é dedicado aos 2 irmãos, né? Um dos irmãos tem um nome que remete à proteção, né? Isso é um fardo muito grande, você imaginar que uma pessoa vai naturalmente nascer para cuidar de outra. Não tem nenhuma perspectiva disso. Então, isso também é uma dessas idealizações que o livro acaba trabalhando, né? O livro ele se incorpora também dentro de um projeto maior, né? Que é o que eu chamo da trilogia do pai. O Caçador de Mariposas é um dos livros que compõe a trilogia do pai. Ela é composta por O Estrangeiro Labirinto, Felicidade e O Caçador de Mariposas. Os 3 livros têm em comum uma estrutura oculta, né? Que algumas pessoas, talvez uma pessoa que conseguiu perceber foi a professora Bianca Campelo, que fez o pós-fácil da 16ª edição. A partir daí, todas as edições eu incorporei esse pós-fácil, porque ela faz uma análise à luz do tarô. E, efetivamente, o livro ele faz esse recorte com o tarô e com a cabala, né? De fato, cada um dos 22 cantos que aparecem em O Caçador de Mariposas, cada um deles remete a um arcano maior do tarô, né? Começa pelo louco, que não tem número nenhum, tá? Primeiro canto. Depois vai o mago, a papisa, o sumo sacerdote, o imperador, a imperatriz, e por aí vai. Se você realmente pegar cada uma das cartas dos arcanos maiores e cotejar e ler o poema, você vai ter uma segunda leitura. Claro que é uma camada de significado que não é obrigatória, ou seja, as pessoas que não conhecem, né, o simbolismo por trás do tarô, vão ler o livro, né? Ou seja, por exemplo, você, Tiago, talvez não tenha feito essa leitura do tarô, mas o livro vai chegar, né, e vai ter esses significados independente dessa segunda leitura. É como se fosse várias camadas de interpretação, né? E aí, como no caso do tarô, a partir da perspectiva de Jung, né, você trabalha a lógica da jornada do herói, né, do desenvolvimento do herói, então, de alguma maneira, o Caçador de Mariposas também reproduz essa jornada, né? Eu não tinha percebido essa conexão direta com o tarô, mas eu tinha percebido a questão da jornada, né, como se tivesse uma jornada, e essa voz que é uma farsa, ela vai se complexificando, ela vai conseguindo estabelecer algum tipo de conexão, né,
E é bonito observar esse movimento dentro da obra, porque é como se fosse um jeito de você, através da imaginação, dar conta dessa ausência de fala, né? Que me parece ser uma preocupação sua, eu acho que para qualquer pessoa, né? Que exerça a paternidade de uma criança autista e não verbal vai ter essa preocupação, mas ela se soma a outras preocupações, tipo a de quem vai cuidar, e se soma também algumas questões que são colocadas pelo espaço, pelas outras pessoas, pelas outras relações, que quando você comentou de a criança autista, ela sente, né? Ela sente o que está sendo ofertado ali pelo grupo do qual ela faz parte. E para mim fica muito evidente que o grupo também, de certa forma, às vezes coloca algumas questões, é como se tivesse uma cobrança dentro do livro pela fala do menino. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. No começo, eu acho que justamente nos primeiros poemas, que representam no tarô, né, a gente tem os arcanos maiores, eles representam 3 etapas da nossa vida. Né? Então, do arcano 1 ao 7, você tem as figuras primordiais. Então, o pai, a mãe, o avô, a avó, a figura do outro, né? Enfim, de uma primeira relação afetiva, por exemplo. Então, nos primeiros poemas, que é justamente onde você está observando isso, essa cobrança que vem pela voz do menino, ela vem justamente dos poemas que estão representados pelo sumo sacerdote e pela sumo sacerdotisa, o avô e a avó. Então, a representação, aquela cobrança, por que o menino não fala? Né? Por que não fala? E aí tem aquela coisa, um dia ele falará. Existia essa coisa, naquele momento eu já sabia que era muito pouco provável que ele falasse. Né? Os médicos falavam, olha, se até tal idade, né, ele não falar, é difícil que ele venha a falar, é pouco provável. Existe uma possibilidade, claro, né, mas não vai acontecer. Mas existia naquele momento em que eu estava escrevendo o livro um pouco isso, de, não, mas ele vai falar, né? E aí existia também aquela coisa muito ligada à religiosidade, né, dizer, não, isso é oração, tal, não, se você orar, se você rezar, vai melhorar, tal. E é uma coisa que é meio estranha, não sei se os ouvintes serão sensíveis ao que eu vou falar agora, mas fica uma coisa, essa relação com a religião é meio estranha, porque assim, fica parecendo que você recebe uma coisa dessa como se fosse um castigo, né? É um tipo de castigo. Porque certas pessoas, quer dizer, não, Deus me beneficiou com tal coisa, né? Se a pessoa tem saúde. Se você não tem saúde, então Deus não beneficiou você. É um tipo de castigo, né? Então se você fizer o que Deus quer, de alguma forma você vai ser beneficiado, né? E é um raciocínio meio tacanho, né? Como se, de repente, uma pessoa que é salva num acidente ferroviário, é uma imagem, né, que às vezes eu coloco no livro, uma pessoa que é salva num acidente ferroviário, ela foi beneficiada por Deus, e todos os outros não. Todos os outros mereceram morrer, né? E, de minha parte, sem hipocrisia e sem fazer jogo de cena e coisa do tipo, eu acho que, na verdade, o que eu recebi foi um presente, né? No sentido de aprendizado e crescimento. Ou seja, eu passei a mudar muito a minha maneira de perceber, as minhas cobranças, a minha forma de perceber, das expectativas que eu tinha, de cobrar os outros e cobrar a mim mesmo, a partir da experiência de ser pai de Aleph. Ou seja, eu precisei entender outro tipo de fluxo, outra maneira de experienciar o que é, por exemplo, o sucesso, né? O que é o sucesso, o que é o fracasso. Então, essa experiência de escrever o livro também foi uma experiência quase que terapêutica, no sentido de tentar entender algumas coisas e de aceitar certas coisas, de tirar a culpa de certas coisas e de ponderar até que ponto essas culpas podem ser levadas adiante ou não. A voz do menino, em algum momento, ela vai sendo construída assim, né? Para o ouvinte que não leu o livro ainda, que naturalmente, depois de ouvir esse podcast, vai entrar nas minhas redes sociais e vai pedir o livro, eu tenho certeza. Mas tem a peculiaridade que é como construir a voz, né, de um autista não verbal, ou seja, como é que eu transporto isso para o papel. Uma certa literatura contemporânea tem muito preocupada com o tema e não se preocupa com a forma. Eu acho um debate que é importante. Recentemente a gente teve até discussões pesadas com relação a isso, a opinião de uma crítica, né, que, enfim, colocou que certa literatura não é literatura, tal, e ela foi mal compreendida, mas eu entendi certo ponto o que é que ela estava falando. Ela falava da preocupação que existe às vezes com o tema e não tem com a forma. Ou seja, se meu tema é válido, está valendo. Quer dizer, a minha preocupação com a forma não é importante. E eu acho que tanto o tema como a forma devem ser trabalhados. Então,
Uma preocupação que eu tive, por exemplo, no Caçador de Mariposas foi como eu vou dar essa forma. Se eu simplesmente reproduzo com a linguagem padrão, eu não estaria sendo fiel. Ao mesmo tempo, eu não posso trabalhar no puro silêncio. Então, eu fiz uma estratégia que é muito simples, que depois as pessoas começaram a perceber, né? A fala de Aleph, se você perceber, no eu lírico que eu inventei, as palavras elas estão postas na ordem correta. A única coisa que eu fiz é o seguinte: a primeira e a última letra estão certas. No meio eu embaralho. Só isso. Por isso que quando você vai ler, em algum momento você começa a entender. Não é que eu mudei a estratégia. No começo fica grios e grios, grios, né? São giros e giros e giros. O cérebro humano, ele reorganiza as letras. Então, quando você está lendo, você reorganiza ali e em algum momento você começa a entender. Por isso que chega um momento do livro que você, eu já estou entendendo, mesmo que com as letras embaralhadas. Desde que eu, primeiro, mantenha a ordem das palavras e, segundo, eu mantenha a primeira e a última letra corretas. Então, por exemplo, quando tem uma palavra de 3 letras, não tem, é a mesma palavra. Mas quando, por exemplo, pai, né? Não tem como você mudar pai. Por isso que pai está escrito pai. Porque a primeira letra é certa, a última está certa, a do meio é só uma. Foi um desafio, por exemplo, quando a gente foi fazer a tradução para o francês e para o espanhol. Porque as tradutoras precisavam entender a lógica que eu usei em português para reaplicar isso no francês e reaplicar isso no espanhol. E aí foi interessante porque quando se lia em francês também, preservando a primeira e a última letra, embaralhando o meio, os leitores de francês e os leitores de espanhol conseguiam entender a voz do menino. Então, significa que a lógica é a mesma, né? Lendo o texto, Wellington, eu me lembrei de, não sei, essas coisas que aparecem no Instagram, que, tipo, com várias línguas que misturam palavras de línguas diferentes e você tem que ler, ou que misturam a ordem das letras numa palavra para ver se você consegue, e geralmente a gente consegue ler, né? E achei extremamente bonito esse teu cuidado com essa preocupação com a forma em comunicar isso e também com a forma como a linguagem que você cria, a farsa que você cria, ela vai se estabelecendo ao longo do poema, né? Porque a voz ela é uma voz que vai adquirindo uma tipicidade, digamos assim. Ela vai se aproximando, mas ela jamais fica exatamente igual. Eu achei isso lindíssimo. Outra coisa que me chamou muita atenção assim, no texto foi, que eu acho que você falou agora, a questão da mensagem mesmo, do conteúdo do trabalho, porque para mim ele não idealiza, ele revela também essas dificuldades de lidar, as dificuldades de lidar com as outras pessoas, né? Revela uma espécie de luto, como você também já colocou, mas ao mesmo tempo um reencantamento, né? É como se essa experiência tivesse provocado, pelo menos enquanto teu leitor, tanto uma experiência de luto, tivesse desencadeado um luto, mas também uma espécie de reencantamento da vida a partir a partir de outros padrões, de outras posições, né? E é muito bonito ver como essa experiência, ela também te transforma enquanto ser humano. Eu acho que foi isso que me capturou, assim, na leitura do teu trabalho e que me mobilizou tanto, né? E, assim, no meu caso, a leitura aconteceu no momento em que eu estava lidando com a descoberta de um diagnóstico, né, de autismo grau 1 de suporte, que tem suas especificidades. A gente geralmente não tem questões relacionadas à linguagem, mas a linguagem continua sendo uma questão, né? A forma como a gente usa, a maneira como a gente é afetado pelo que é dito. Então foi muito bonito ter visto esse cuidado e essa preocupação assim, com esse conteúdo e com construir essa voz a partir de uma perspectiva que provoca transformações também nas pessoas que convivem com Aleph, né? Então eu gostei demais disso. E aí eu queria partir agora para a minha última pergunta, que eu queria saber mais sobre o teu projeto de edição cartoneira, né? Como é que ele funciona, além desses 3 livros da trilogia. Eu só conheço o Caçador de Mariposas, mas tem outros trabalhos que você publicou ou que você edita na cartoneira? Eu tô aqui rindo, né, escutando vocês e achando maravilhoso, porque eu acho que os outros 2 não são cartoneiros, né? A Felicidade e o Caçador e o Estrangeiro no Labirinto. Agora tem um monte de outros, Tiago. Se ele for falar todos que ele editou, a gente vai passar a tarde inteira aqui. Mas destaque alguns, Wellington.
Não, o projeto ele surgiu da necessidade de dar luz ao caçador de mariposas, né? Eu conhecia esse movimento, conheci um ano antes, o fenômeno cartoneiro, que surgiu na Argentina no começo dos anos 2000, mas eu conheci em 2012, 2011. E aí, um ano seguinte, quando eu estava escrevendo O Caçador de Mariposas, eu pensei, poxa, eu quero publicar esse livro, mas ele é pequeno para ser um livro convencional e grande demais para ser uma plaquete. Aí eu pensei, podia ser um livro cartoneiro, né? Eu me lembrava dessa técnica e pensei em fazer um livro assim. Só quando eu fiz o lançamento do livro, eu fiz numa galeria em Olinda, na cidade que fica, né, ao lado de Recife, Olinda, na Casa do Cachorro Preto. A gente fez uma leitura, foi uma leitura bem bacana, foi inclusive com Cida. Cida Pedrosa fez uma leitura em duo comigo. Ela fazia a voz do pai e eu fazia a voz da criança, na leitura que a gente fez. E eu achei engraçado porque as pessoas compravam não um livro, compravam 2, 3. Como é que a pessoa vai para o lançamento e compra 3 livros? É porque as capas são diferentes, né? Como elas são pintadas à mão, né? Cada capa é única, nenhuma capa se repete, todas elas eu faço. Acontece que as pessoas ficam querendo comprar 2, 3, isso aí é legal, né? E aí eu tive a ideia de fazer publicar outros autores. Então, em 2014 eu comecei, a editora agora então está completando aí 11 anos, né? Em 2014 eu comecei a fazer, quer dizer, 11 não, 12 anos. Em agosto de 2013 eu publiquei O Caçador de Mariposas e depois já publicou mais de 40 livros. Um destaque que eu poderia fazer, assim, teve algumas ações que têm essa incidência estética e incidência política também. Então, por exemplo, a gente fez uma antologia em defesa do movimento Ocupa Estelita, né, para que reunindo vários artistas do Brasil todo e até de fora dele, para que os direitos de venda dessa antologia fossem revertidos para o movimento que estava lutando contra a gentrificação aqui no Recife. Teve um livro também que chama atenção, que é o Atlântico, do Ronaldo Corrêa de Brito, que eu acho que foi o único livro cartoneiro, um livro artesanal, que teve uma tiragem de 50 exemplares, que foi semifinalista do prêmio Oceanos, que é um prêmio super importante da língua portuguesa, né? Agora, inclusive, está na fase de finalistas. Mas naquele ano ele ficou entre os 20 melhores livros. Quer dizer, um livro artesanal que não tinha nenhum lobby, não tinha nenhum marketing, né? Esse ano a gente lançou 3 livros, que foram 3 livros de autores que eu gosto também, já tinham publicado comigo, um deles não. O Marcelino Freire, que lançou Árvore do Fim do Mundo, o Chico Sá, que lançou o Realejo de Ciorã, e o Sidney Rocha, que lançou A Rosa Inoxidável. A gente fez um encontro cartoneiro internacional aqui no Recife, acho que foi em setembro, e a gente lançou 3 livros. Foi o último lançamento. A gente tinha dado uma paradinha, né, nos últimos anos, e esse ano a gente publicou mais 3. No ano que vem, a ideia é a gente voltar a publicar mulheres, que é uma coisa que eu sempre acho importante. Eu tenho lido nos últimos anos, assim, nos últimos 2 anos, eu tenho me dedicado a ler basicamente textos de mulheres, tentando corrigir essa falha de formação, que eu acho que é uma falha de formação da maioria dos homens, né? O cânone, ele é extremamente masculino e a gente acaba sendo exposto também ao longo da vida muito a textos de homens, então eu acabei me dedicando muito nos últimos 2 anos a tentar preencher essa lacuna, né? Lendo principalmente mulheres latino-americanas, mas não só, né? Então eu até estimulado por minha esposa, descobri a Helena Ferrante, né? Comecei a analisar a Helena Ferrante, a Alba de Céspedes também, a Ariana Warwick, a argentina, Cleo Mendonça, uma mexicana muito boa, né? Enfim, lendo mais mulheres. Agora eu estou lendo a russa, cujo nome eu não consigo pronunciar. A russa não, a polaca, que venceu o prêmio Nobel. Mas eu não sei pronunciar, não vou passar vergonha num podcast pronunciando errado o nome da Olga, alguma coisa. Pessoas que estão ouvindo, vocês sabem do que eu estou falando, é sobre os ossos dos mortos. Um livro interessante também, estou lendo agora. Mas é isso. Wellington, muito bom te escutar. E eu aqui pensando, você começa falando de um livro lá de 2013, que continua repercutindo até hoje, e a gente vai fazer um laço com o seu último lançamento, que é a biografia de Miró. Eu não sei se todos os nossos ouvintes, todas as nossas ouvintes, conhecem Miró da Muribeca. Miró. E qual seria aí essa, para a gente que é recifense, que teve a possibilidade de ver Miró, de encontrar Miró pelas ruas, dizendo seus poemas, olhar para Miró, que já é uma figura, né, completamente artística, né, que chocava, que impactava só em estar, né? Então, conta um pouco como foi essa ideia, né, de escrever sobre Miró. Você tinha uma relação aí próxima com ele, né, de amizade. Então, como é se reencontrar com Miró através da escrita e pensar um projeto de biografia, né, não
cronológico, é muito bom quando a gente vai lendo, porque vai e volta, pensa diferentes espaços, diferentes situações da vida dele, não só literárias. Me conta um pouco sobre esse projeto e quem é Miró, para quem não conhece esse poeta. Olha, Miró, eu acho um dos grandes poetas assim dessa segunda metade do século XX, comecinho do século XXI, final, na verdade, do século XX, começo do século XXI, desde 85, né? Ele viveu entre 85, faleceu em 2022, né? Nos deixou, perto de fazer 61 anos, e é um poeta que construiu uma linguagem, né? Hoje você vai ter imitadores de Miró. Quando você pensa naquelas categorias de Ezra Pound, né? Você tem, né, aqueles poetas que de alguma forma criam uma nova vertente, aqueles poetas que são mestres. Eu não diria que Miró é um inovador total, né, porque ele vem de uma tradição, mas ele é um mestre dentro dessa categoria de poetas da performance. E ele criou diluidores, ou seja, aqueles que diluem de alguma maneira, que reproduzem aquilo que ele fazia, né? Mas eu acho que, para além dessa lembrança visual que a gente tem, da performance, de Miró performando, o que eu acho interessante é que hoje você tem poetas jovens que dizem os poemas de Miró sem nunca tê-lo visto. E 3 anos depois dele ter ido embora, a poesia dele continua. Claro que a gente tem registros audiovisuais, né? Então é fácil você encontrar Miró recitando um ou outro poema, mas não é a mesma coisa. O fato de a poesia dele continuar, né, se preservar, é a prova de que existe algo para além da performance. Inclusive esse é um dos tópicos que eu vou falar nessa palestra que eu vou dar na Fliporto nesse final de semana, quando esse podcast for ao ar. Já deve ter acontecido essa participação, mas o convite para a biografia ele surgiu da CEP Editora, né, da qual eu fui editor, chefe, e aí depois de ter saído da editora, eu recebi esse convite que era para escrever a biografia de Miró. E eu aceitei, a gente realmente já se conhecia desde 2008, mais ou menos, mas a partir de 2015, quando ele teve a primeira internação por conta do alcoolismo, e a gente se aproximou porque eu editei o primeiro livro, né, o primeiro livro que eu editei dele foi o Adeus, que é justamente um livro cartoneiro. A gente estava falando sobre livros cartoneiros, né, um dos livros que eu publiquei foi o Adeus, que é um dos livros de Miró, da Muribeca, junto com o Penúltimo Olhar sobre as Coisas. Então, foram 2 livros cartoneiros que eu publiquei dele, e a gente começou a se aproximar, a ter essa relação de autor e editor, e depois de amizade. No final da vida dele, né, a partir de 2020, quando ele começa a tratar do câncer, né, que infelizmente o separaria de nós, a gente começou a se aproximar bastante, porque, para além da biografia, que eu já estava começando a escrever naquele momento, em 2020 eu comecei a escrever a biografia, para além disso, também eu fazia parte de um grupo de cuidado, né, de alguns amigos que tentavam arrecadar fundos para bancar o tratamento, bancar os cuidadores. Então, Cida Pedrosa, Wilson Freire, a Suzana Moraes, estavam mais próximos ali, entre outras pessoas. Escrever a biografia foi um processo curioso, porque enquanto eu estava escrevendo, a vida de Miró estava acontecendo. Então, isso se refletiu muito na própria estrutura da biografia. Por isso que você falou, né, que tem idas e vindas. Né? Na verdade, tem um primeiro plano narrativo, que é de 2020 a 2022, e um segundo plano narrativo que é desde a infância dele até 2020. Então, em algum momento, a biografia ela se afunila e o final do livro é, de fato, esse momento final da vida de Miró. Né? Mas aí tem idas e vindas. Então, tem momentos interessantes em que, por exemplo, não está acontecendo nada no passado, mas no presente a gente está às voltas com a busca pelo filho de Miró. Descobre que ele tem um filho que ele não vê há 35 anos e vai investigar, né, onde é que está esse filho, se a gente, né, se é possível que ele vai encontrar e tudo mais. Aí o ouvinte vai dizer assim, mas você finalmente descobriu o filho, né? Esse filho que estava desaparecido há 35 anos, porque eu fiz um processo quase que investigativo mesmo. Parecia um jornalismo investigativo. E o livro acaba tomando, às vezes, um ar de thriller, né? De espionagem, de policial. Aí você me pergunta, você descobriu o filho? Eu digo, para você descobrir se eu descobri o filho, você precisa adquirir Estou Quase Pronto. Biografia de Miró da Muribeca está disponível nas melhores livrarias do ramo. Muito bom. Eu gosto também da forma como você constrói a biografia e algumas vezes parece estar contando mesmo a uma história, uma conversa que você teve com Miró, e aí aparece a voz dele, alguns versos dele nesse processo. E eu separei um trechinho para ler. Eu posso ler? Você permite divulgar esse trechinho para todos? Claro. Durante a pandemia, né, de Covid-19. E ele estava internado, e você coloca um trechinho de uma conversa.
eu entendo que é com você mesmo, né? Então, assim, como você divide isso, né, com o leitor na biografia? É na página 99. Eu fiquei perto de um lugar que era uma muvuca. Neguinho gritando, chorando. Socorro, água. Foi terrível. Eu pensei que não ia segurar. Mas, Wellington, você fica sozinho mesmo. Teve um cara bem legal que me levou para ver o mar e a saída. Foi quando pensei em pular. Me jogo daqui e caio no mar. Perdi o sentido de viver, sabe? De ver o azul imenso ali, de ver o Wilson, de andar na rua, de saber que estava com 2 livros prontos. Não só isso, ver o mundo se acabando, de nunca ter tido uma experiência dessas, de você perguntar a Deus, o que está acontecendo? Será que esqueceu da gente? De ter uma doença dessas no mundo? Perguntei. E tu chegastes a alguma resposta? Ele ficou pensativo por uns instantes, depois finalmente declarou: tem 2 dúvidas em mim. Uma é, eu até digo isso num poema. Será que Deus ficou bêbado e esqueceu o homem? Eu tenho a impressão, às vezes, que ele disse: agora é com vocês. Se pode sintetizar uma coisa que já fiz, é isso. Deus lavou as mãos. Eu só não sei com que sabão. Eu sei que o homem é ruim. Eu sei que o cara mata. Mas nunca pensei, com 60 anos, ver o que estou vendo agora. Ele não contou qual era a segunda dúvida. E aí eu fecho a citação. Né? E eu fiquei muito com essa sensação de ser, o Wellington está contando realmente, essa conversa aconteceu dessa forma, e Miró, né, colocava esses versos no meio da fala, e como isso tudo distante do nosso tempo, né, de alguma forma. Quando eu estava escrevendo a biografia, uma coisa que eu tinha muito claro é que eu não queria escrever uma biografia como algumas que você vê assim, fulano nasceu em tal lugar, a infância foi assim, e tal, quer dizer, cronológico. Eu outra vez, para mim, o tema e a forma precisam dialogar. Então, eu queria criar uma biografia que desse conta também dessa vida bipartida, né? Era como se fossem realmente muitos Miróis que eu estava vendo. Aquele Miró fragilizado, que estava ali enfrentando a doença, e o Miró do qual eu queria falar do passado, mais distante, que muitas pessoas falaram, e cada pessoa que conheceu o Miró trazia esses relatos, né, de Miró. O Miró que jogava futebol, que era excelente futebolista, que fez um gol de meia bicicleta em Visconde Mauá, que até hoje é falado desse gol, né? Ou o Miró que frequentava a Rua Dom Vital, de Santa Amaro, né, e que convivia ali com artistas plásticos, com músicos e com poetas, né? O Miró que trabalhava na Sudene, que foi visto cantando Djavan por um diretor da Sudene e que se impressionou com aquilo, né? O Miró que vai a várias cidades do Brasil, vai a São Paulo, a Fortaleza, mora no Rio, mora em vários lugares, e que em cada lugar consegue reunir uma rede de afeto que faz com que ele possa seguir vivendo exclusivamente da poesia. Então, ter essas múltiplas visões me deu a ideia de, não, eu preciso também trabalhar esses contrastes, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar com as incompletudes. Porque as pessoas esperam sempre de uma biografia uma verdade, né? Ou a verdade sobre alguém. Mas, na verdade, isso não existe. Não existe uma verdade sobre alguém. Existe algumas verdades que a pessoa quer contar, as verdades que os outros percebem sobre essa pessoa. Então, durante a biografia, você vai ver, às vezes, tem episódios em que Miró diz uma coisa, uma outra pessoa diz outra. Eu, às vezes, consigo checar e digo, realmente aconteceu dessa forma. E, às vezes, eu simplesmente digo, olha, você escolhe o que é que você quer acreditar. Se você quer acreditar que aconteceu dessa forma, tá tudo bem. Se você quiser acreditar dessa forma, tá tudo bem. Por quê? Porque eu acho que mais do que buscar a verdade, o que eu quis era ter acesso a uma consciência. E eu acho que essa é a beleza, talvez, da literatura. É você ter um diálogo entre consciências apartadas no tempo, né? Você consegue ler um texto e está preservada ali parte dessa consciência dele, dessas impressões que ele tinha, da forma como ele via o mundo. Por mais que você diga que isso foi verdade, isso foi mentira, isso foi impressão dele ou não foi. Por exemplo, eu poderia ter decidido, olha, a gente fez uma entrevista, não sei se eu tinha 2 coisas para falar. E ele diz uma, não diz a outra. Mas eu preferia dizer, ele não disse qual era a segunda.
E tá tudo bem, e fica esse vazio, porque eu gosto. Eu acho que o grande livro é aquele livro que, quando você fecha ele, fica aquele buraco no seu peito, assim, você diz, rapaz, o que é que eu vou procurar, né? Onde é que eu vou procurar preencher esse buraco? E você não preenche tudo. Eu acho que os livros que preenchem tudo, que tentam dar muitas respostas, não são livros dignos de nota. Para mim, os grandes livros são aqueles que deixam você com um monte de perguntas quando você fecha a última página. Ai, Wellington, e aí a gente já vai entrando. Eu acho que durante toda a tua fala sobre tua própria literatura, tem muito essa perspectiva de análise, como crítico literário, mas também muito essa perspectiva do editor, né, de pensar o projeto literário, o projeto de pesquisa, como eu vou passar a minha mensagem, pensando forma, pensando estrutura, pensando recursos. E eu sei que você trabalha também com essa parte de assessoria literária, né, de leitura crítica. Você poderia falar um pouco também sobre isso? Como funciona isso, né? Quem quiser contar com tua leitura crítica, como é que faz? Ao longo do processo de trabalhar como editor, né, você começa a criar uma certa experiência de entender quais são as potências e as fragilidades de um texto, né? Ou seja, quando você vai... eu já editei mais de 100 livros, como você falou, de fato, entre os livros da Mariposa Cartoneira, os livros que eu editei de forma independente, os livros na CEP Editora, alguns deles com prêmios, outros finalistas, né? O mais importante do que os prêmios são aqueles livros em que você consegue estabelecer um diálogo com o autor, com a autora, e potencializar aquele texto. Às vezes, você, quando escreve algo, você já tem pontos cegos, né? Pontos que você não consegue mais perceber o que é que funciona, o que é que não funciona. E é preciso esse olhar de alguém de fora para apontar para você. Então, por exemplo, agora, recentemente, eu fui trabalhar com um autor, e aí a gente passou um fim de semana na casa dele. Eu tinha lido o romance, e aí eu passei o fim de semana para a gente tentar reestruturar a história. Tinha algumas questões que precisavam ser trabalhadas. Então, é um trabalho que a metodologia, inclusive, ela varia muito de pessoa para pessoa. Então, de repente, um autor ou uma autora precisa de uma coisa pontual na linguagem, ou trabalhar diálogos, ou trabalhar a temática, ou, por exemplo, está indo num caminho que já foi trilhado e que é um clichê, e que talvez pudesse ser outro caminho, né? Então, normalmente, o que eu faço é receber algumas páginas desses autores, dessas autoras, fazer um parecer inicial, e a partir daí a gente vai estabelecer um planejamento, ou seja, como é que a gente vai fazer para trabalhar esse texto. Pode ser com sessões individuais, por exemplo, às vezes as pessoas, eu quero que você leia aqui 20 páginas desse capítulo. Então a gente marca um horário, eu vou fazer a leitura, vou enviar um parecer e durante 1h30 a gente vai conversar sobre. Acaba sendo como se fosse uma sessão de terapia, só que em vez de você ajeitar as coisas da cabeça da pessoa, é ajeitar as coisas do livro. Então, por isso que eu gosto de chamar de sessões mesmo. E às vezes as pessoas preferem tipo uma mentoria mais duradoura, né? Você estabelece ali uma quantidade de meses e tal, mas independente do formato, o objetivo é sempre tentar criar uma interlocução qualificada, que às vezes é difícil para um autor, principalmente para um autor independente, né? Porque você está lá escrevendo, né, aquele processo solitário e falta às vezes alguém com quem falar que diga alguma coisa para além de tá lindo, né? Você diz, adorei esse texto, adorei esse poema. E não é o que você precisa. Às vezes você precisa de alguém que diga, olha, tá bom, mas aqui poderia melhorar. Né? O que tá bom, né? É aquela coisa, o não você já tem. Nesse caso aí, o tá lindo você já tem. Você não precisa de alguém que diga que tá lindo. Você precisa aperfeiçoar. Claro que na perspectiva sempre do profissionalismo, né? Ou seja, aquele autor, aquela autora que quer, de fato, trabalhar de maneira profissional e que não está ali simplesmente pelo beletrismo. Tal. Então é um trabalho que eu gosto também muito. E eu considero que é uma espécie também de criação, só que é uma criação totalmente nos bastidores. Né? O editor ele não pode aparecer mais do que o autor. Ele tem que ser realmente essa figura, né, dos bastidores e que ajuda o autor, a autora, a alcançar os objetivos. Wellington, muito bom te escutar, saber mais sobre o teu trabalho, mas por uma questão de tempo, precisamos encerrar. E antes de encerrar o episódio, eu acho que é muito importante que as pessoas saibam onde te encontrar, onde comprar teus livros, quem quiser te convidar para conferências, lançamentos e outras coisas. Como faz para te achar? Olha, primeiro, mais fácil é talvez visitar meu perfil no Instagram, está sempre ativo, a rede social que eu utilizo, assim, prioritariamente, né, que é o Wellington _ de Mello. Wellington é WELLINGTON, mas deve estar escrito em algum lugar nesse podcast, então você não tem como errar, né, pessoa que está procurando isso.
aí boto o underline de Melo, né? Existe o Wellington.demelo, que sou eu também, mas é um perfil fechado só para minhas fotos de viagem, as fotos com Aleph, porque eu não gosto de publicar foto com meus filhos, justamente por essa questão da rede social, não gosto. Então eu deixo só na minha rede fechada, na rede aberta profissional, basicamente para isso. E tem meu site também, que é wellingtondemelo.com.br. As pessoas podem entrar lá e, enfim, entrar em contato. Tem lá mais informações sobre o meu programa de mentoria, por exemplo, dá para comprar meus livros. Eu sempre recomendo sobre comprar livro. Você vai na Amazon, você encontra. Ok, perfeito. Mas eu sempre estimulo as pessoas a irem na sua livraria preferida e dizer assim, tem um livro de Wellington de Mello, aí a pessoa vai dizer que provavelmente não tem, né? E você vai pedir. Porque as pessoas precisam entender uma coisa importante. Quem pede o livro é o livreiro. A editora não manda o livro aleatoriamente para qualquer livraria. Vocês dizem assim, não, mas a editora não distribui o livro bem. Não é isso. É porque precisa que as pessoas demandem. Então, às vezes, não tem uma demanda. O livro de Miró, por exemplo, já está em várias livrarias do Brasil, né? Mas, sempre que você tem um autor que você gosta, você vai lá e pede. O Caçador de Mariposas, que foi o objeto da nossa conversa, é um livro que é publicado pela Mariposa Cartoneira. Então, você pode acessar diretamente no meu site, comprar, ou no perfil da Mariposa Cartoneira. Mariposa Cartoneira, sem I, cartoneira, arroba Mariposa Cartoneira, no Instagram. E lá tem uns linkzinhos para o WhatsApp na lojinha, para você poder adquirir também o Caçador de Mariposas, ou qualquer outro livro artesanal que a gente tenha também, é possível comprar por lá. E, repito, procurem as livrarias de bairro. Muito grata, Wellington. Parabéns pelo teu trabalho, sucesso na caminhada com a biografia de Miró e com todos os outros livros que compõem tua bagagem. Tua mala ainda existe? Existe, mas eu não sei. Lembra, você viu uma mala de papelão ou de madeira? Eu vi as duas. Ah, tá. Pronto. A de papelão, por motivos óbvios, se destruiu, né? Depois de algum tempo, ela não aguentou. Mas eu tenho uma mala de madeira, que é uma malona, assim, bem grande. Deve pesar uns 30 quilos. Mas eu sempre que tem algum evento, na Bienal mesmo do Livro Internacional do Livro Pernambuco, que teve agora em outubro, a gente estava com os livros lá expostos e eu boto minha malinha. Sempre é uma diversão as pessoas ficarem procurando o livro como se estivessem garimpando vinis. Porque vai pegando assim, eu coloco, né? Você já viu a mala, como é que funciona, né? Então a pessoa fica assim como se estivesse procurando vinil. E é bem divertido. Essa mala é uma mala característica da Mariposa Cartoneira. Muito grata mais uma vez, né? Falo por mim, por Tiago. Tiago, abre o microfone para escutar também tua voz. Então, Wellington, muito obrigado pela conversa. Foi maravilhoso te escutar. Eu estou ansioso para receber a biografia de Miró. Eu achei que ia chegar a tempo de ler, né, para conversar contigo sobre o trabalho, mas infelizmente não deu. Então, muito obrigado. E, para encerrar, eu queria agradecer também à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia, né, que tem financiado a realização desse programa, dessa nova temporada do Tramando. Muito obrigado. Tramando. 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 Tramando.